Oi, gente, eu tô aqui com a Raquel Costa, ela é do TSE, e vai dar uma palestra hoje pra gente no 7º Redes do IGOV. E a gente vai conversar um pouquinho aqui para conhecer um pouco desse trabalho do TSE também e entender, dar uma ajuda aí para as outras instituições sobre o trabalho das redes sociais em períodos eleitorais. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Jéssica. Boa tarde, pessoal. O desafio do TSE, acho que, como de toda a comunicação pública, é levar informação no nosso caso, ao eleitor, por meio das redes sociais, por meio das campanhas publicitárias, que a gente também cuida dessa parte lá no TSE, para que ele possa estar com todas as ferramentas necessárias para que faça um voto consciente, para que faça um voto tranquilo durante as eleições. Então a gente vai falar um pouco sobre propaganda eleitoral. Teve reforma política no final do ano passado que mudou um pouco o jeito que o TSE fazia as coisas, aumentou o nosso leque de públicos-alvo. Então são certas coisas que a gente tem que abordar, até obrigatoriamente por lei mesmo, levar para a população o maior número de informações possível nesse período aí que está chegando. A gente acha que eleições ainda está longe, porque é outubro, mas está chegando, tem Copa, então tem todo esse desafio para a gente vencer nesse período. Acho que o mais importante que a gente tem trabalhado hoje são as campanhas de conscientização do eleitor sobre o que ele precisa para votar. Então, o título de eleitor, até o dia 9 de maio, se você ainda não tirou o selo, procura o cartório eleitoral. A gente tem uma novidade aí, que eu vou falar na palestra, mas que travestis e transexuais podem usar o título de eleitor com seu nome social. É uma legislação super nova, foi aprovada agora no início de abril. Essa resolução, na verdade, foi aprovada agora no início de abril. Então, desde o dia 4 de abril, transexuais e travestis têm procurado os cartórios eleitorais para tirar o título de eleitor com seu nome social, com o nome com o qual se identificam. Também atualizar a sua situação em relação à sua identidade de gênero. Nesse período, são 20 dias mais ou menos que a gente já tem aí, já tivemos mais de 1.400 pessoas que procuraram os cartórios eleitorais. Então, tem muita coisa boa, apesar de o tema ser um pouco espinhoso. Em relação à propaganda eleitoral em si, eu acredito que a única novidade é que agora a gente os conteúdos podem ser impulsionados, mas tem que ser impulsionados pelo candidato, ou pela coligação, ou pelo partido. Pessoas comuns, eleitores que apoiam candidatos, não podem fazer esse tipo de publicação patrocinada. A legislação é bem específica em relação a isso. Esses gastos com publicidade patrocinada nas redes também tem que entrar na hora ali da demonstração de gastos de campanha. Existem limites de campanha, limites de teto para cada cargo. Então tem algumas novidades aí que também vou falar sobre isso. E o TSE, nas redes sociais, a gente tem enfrentado alguns assuntos espinhosos, como a questão do voto impresso. Acho que é o pior tema que a gente enfrenta. A gente tem uma equipe pequena, tentamos responder a todos. A gente sabe que comunicação nas redes sociais, o diálogo é imprescindível, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tenta falar com todo mundo. Estamos à disposição, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos um canal também no YouTube que passa, que tem vídeos da TV do TSE, os programas que passam na TV Justiça. Então, a gente está procurando atender a todo mundo aí da melhor forma. Bacana. Raquel, uma dúvida assim, que tem sido recorrente. O que as instituições devem evitar, nas instituições públicas, durante esse período de campanha, nas suas páginas, nos seus perfis institucionais, nas redes sociais, né? Eu acho que a personificação da instituição pública usar o ministro, ou o governador, ou o prefeito, enfim, pegar o candidato e transformar a instituição naquela pessoa, fazer publicações muito personalizadas, isso é ruim. A legislação hoje só considera propaganda política, adiantamento de propaganda política, se há pedido explícito de voto.
Então, é uma linha muito tênue aí, e é uma coisa até meio cinza, né? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas o que a gente tem que evitar é isso, né? É usar a pessoa que vai tentar reeleição, que vai se candidatar, usar as redes de qualquer instituição para se promover, mesmo que não esteja pedindo voto. Isso estava conversando com o pessoal da SECOM mais cedo também, é um assunto que ainda está meio nebuloso, porque a presidência da República, né, a SECOM fala uma coisa, tem uma instrução normativa, a Justiça Eleitoral fala outra, que às vezes as coisas meio que vão de encontro, mas não é tão cabuloso se a gente tentar fazer o mínimo que é isso, levar a informação institucional mesmo, sem personificar essa informação. Acho que é o mais importante. Você acredita que há algum problema, por exemplo, antes do período eleitoral, determinada instituição fazia essa personificação, né, dos seus perfis? Existe algum problema do que foi postado, publicado anterior ao período eleitoral? Não, porque na verdade a propaganda eleitoral ela só vai estar liberada a partir de 16 de agosto. Então, essa é a minha visão pessoal. Não confesso que não sei se a legislação eleitoral fala sobre isso de forma tão explícita. Mas o que foi feito anteriormente, foi feito anteriormente. Então, eu não vejo necessidade de apagar ou de nada disso. Tirar perfil do ar, essas coisas não, né? A legislação fala que a partir de 16 de agosto a propaganda eleitoral é permitida. Então, a partir de 16 de agosto, se esse movimento continuar de personificação, enfim, aí sim pode haver algum tipo de multa ou alguma sanção, mas até lá a gente não tem, né? Aquela coisa, passado não se apaga, sim, né? A gente pode até esconder, mas apagar não dá. Então, eu acredito que não. O que foi feito antes não é necessário fazer não. Bacana. Além dessa recomendação de não personificar, você tem mais alguma dica para dar para os nossos? Gente, essas eleições dizem aí que vão ser as piores eleições da história do país, né? Então, o que eu acho que é mais importante, que é um dos desafios que o TSE tem também em relação, enfim, acho que vai ser falado por outras pessoas além de mim, é um assunto que vai ser levantado, em relação às notícias falsas. Acho que o que a gente mais tem que tentar fazer para o nosso público é educá-lo para ele não compartilhar essas coisas que com certeza já estão aparecendo, que no período eleitoral vão aparecer muito mais. Então, assim, acho que nossa maior preocupação é tentar levar a verdade, seja ela qual for, ou de qualquer forma, né? Tem várias formas que a gente pode usar aí, para que o eleitor, o cidadão, entenda que ele pode ser utilizado de um jeito maléfico pelo seu candidato ou por alguém que esteja ligado à instituição, e que ele possa ter um pouco de critério na hora de compartilhar as informações que ele recebe, principalmente por aplicativos de conversa, né? Que a gente sabe aí que é o inferno na Terra, não tem como a gente controlar, nem monitorar, nem saber. De repente chega ali, principalmente grupo de família, né? Tem sempre aquele tio, aquela tia que manda um negócio mais absurdo que você fala, meu Deus, como que a pessoa não percebeu que isso é falso. Mas acho que é uma questão de educação. Quando a gente era pequeno, nossas mães falavam, não acredito em tudo que você vê, e agora elas mandam tudo que elas recebem pelo WhatsApp. Acho que o maior desafio da comunicação governamental, enfim, institucional é esse, a gente conseguir fazer com que o nosso público entenda que o que a gente está falando ali é verdade, e o que estão falando da gente por aí pode não ser, que eles nos procurem para tirar essas dúvidas, que eles nos pautem mesmo. Acho que é importante isso, né? A gente também conseguir se pautar por essas loucuras que estão acontecendo e desmentir, enfim, desmistificar o que estiver aparecendo por aí. Legal. Gente, acompanhem, né, os perfis do TSE, justamente para ver o que eles têm feito nesse período, né, entender qual é a estética, né, o que é bom de se falar ou não. Eu acredito que se as instituições se unirem nesse período assim, né, para fazerem esse tipo de trabalho de educação mesmo, né, a gente vai ter uma qualidade talvez um pouco melhor aí nessas eleições. E vocês também, se quiserem continuar acompanhando as publicações, assinem aqui o canal da WeGov e acompanhem também o nosso blog. A gente sempre está falando sobre isso lá, né, a questão política, a questão institucional, se elas estão sempre muito correlatas.
E é difícil a gente não comentar sobre isso. Então, continue nos acompanhando e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, obrigada.